É bíblico o sacerdócio de todos os crentes? Como sacerdotes do Deus vivo, devemos dar louvores àquele que nos deu o grande dom do sacrifício de seu Filho em nosso lugar. E em resposta devemos dividir esta maravilhosa graça com os outros. Eu quero ler o seu comentário. Comenta aí. Se você soubesse que Deus tem algo para lhe dizer, você estaria interessado em ouvir? Se você tivesse a chance de ouvir o que Deus tem a lhe dizer, você aceitaria? Meu Deus do céu! Que Deus possa nos conceder graça e sabedoria para compreender o estudo da sua palavra no dia de hoje. O tema do estudo da palavra de Deus hoje é missionários e líderes de adoração. Tá preparado? Tá preparada? Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte: Então estabelecerei um sinal da minha autoridade entre as nações. Os homens que escaparem do meu julgamento serão enviados como meus mensageiros aos povos distantes, a Tarse, a Pul, aos Lídios, países onde há ótimos flecheiros, a Túbal, a Grécia e até mesmo as terras distantes do mundo, que nunca ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão a minha glória aos povos. De todos os povos, eles trarão de volta os seus irmãos ao meu santo monte em Jerusalém, como uma oferta ao Senhor. Estes serão trazidos para Jerusalém sobre cavalos, jumentos, camelos, em carros e carroças, diz o Senhor. Estes seus patrícios serão como oferta de cereais, levados ao templo dos vossos sagrados durante a época da colheita. Essa é a promessa do Senhor. Eu escolherei alguns desses israelitas para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Isaías 66, 19 a 21. Dentre os princípios fundamentais defendidos pela reforma do século XVI, está o sacerdócio universal de todos os crentes. Embora o Velho Testamento apresente a clara noção de um ofício sacerdotal exercido pelos descendentes da tribo de Levi em benefício ao povo de Israel, existem passagens que antecipam um entendimento mais amplo dessa função. Veja o que Moisés deixou orientado. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Outro texto relevante é Isaías 61, 6, que diz o seguinte: Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. No Novo Testamento, o conceito de sacerdócio tem dois aspectos. O primeiro, Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Todas as funções do sacerdócio da antiga dispensação concentram-se nele e são por ele transformadas. Ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos. 1 Timóteo 2, verso 5. Ele é o representante de Deus junto aos homens e o representante dos homens junto a Deus. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. A carta aos Hebreus expõe claramente a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico e apresenta o caráter definitivo e totalmente eficaz de seu autossacrifício sobre a cruz. Você pode conferir isso no livro de Hebreus, 2, verso 17, 3, verso 1, 4, verso 14, 5, verso 10, 7, 24 a 27 e 10, verso 12. A literatura joanina também fala repetidamente do sacerdócio de Cristo, como em João capítulo 1, verso 29, apresentando a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo aspecto é que todos os crentes partilham desse sacerdócio. Isso se expressa principalmente nas áreas da adoração, serviço e testemunho. 1 Pedro 2, verso 5.
Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja essa outra declaração do apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O livro de Apocalipse ainda destaca o aspecto governamental desse sacerdócio. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. O princípio do sacerdócio universal dos crentes nos fala do grande privilégio que temos como filhos e filhas de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus. Que o Senhor Deus nos dê a graça de valorizarmos e praticarmos fielmente em nossa vida o princípio bíblico do sacerdócio de todos os crentes para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Fortaleça a sua vida por meio do estudo diário da Palavra de Deus e tenha um dia abençoado na presença do Eterno. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo privilégio do Senhor ter nos constituído como reinos de sacerdotes, uma nação santa, para compartilhar com aqueles que ainda não te conhecem as boas novas da salvação. Que possamos expandir as fronteiras do teu reino neste dia em nossa geografia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!